Sejam muito bem-vindos ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, aqui em São José dos Campos, a 96.3 de Cachoeira Paulista, ou em Minas Gerais, a 98.3 FM de Cambuquira. Ou ainda pode acompanhar a nossa transmissão ao vivo em nosso canal do YouTube. É só procurar Rádio Canção Nova, FM 95.9. Ou, se preferir, pode baixar o aplicativo Rádio Canção Nova e procurar pela frequência da sua região. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E como você lida com o seu dinheiro? Você sabe quanto gasta por mês? Você consegue guardar dinheiro? Você gasta com coisas que não precisa e depois se arrepende? Quem termina primeiro, o mês ou o seu salário? Com certeza você já ouviu muitas dessas perguntas, não é mesmo? Vivemos em uma sociedade consumista em que há uma grande oferta de produtos e serviços, facilidade de crédito e um apelo muito grande da mídia para o consumo. Por outro lado, nossos ganhos não são infinitos e precisamos saber como ganhar, como gastar e como guardar. Cuidar das finanças pessoais é uma preocupação crescente na nossa sociedade. Quando a gente entende a importância desse tipo de conceito de educação financeira, conseguimos fazer escolhas mais acertadas para o nosso bem-estar e assim passamos a administrar melhor o dinheiro, usando os recursos na hora certa e aproveitamos as boas oportunidades do mercado. Mas como saber se estou educada financeiramente? Como ter educação financeira e conseguir ter dinheiro até o fechamento do mês? Educação financeira, este é o nosso assunto no programa Abre Aspas desta segunda-feira e eu quero convidar você para participar conosco pelo WhatsApp que já está liberado. 12 3019 8801. 12 3019 8801. Conta pra gente, você consegue controlar os seus gastos? Tá difícil aí na sua casa? Ganha menos do que gasta? Tá difícil controlar a família na hora daquele impulso de sair para comer fora, mesmo estando com dificuldade financeira? Conta pra gente aqui e participe conosco. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Muito bem, mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, especialista neste tema, vamos saber como fica o tempo. Cris Maria vai contar pra gente. Cris, final de semana me surpreendeu, viu? Depois de uma semana de tempo nublado, chuva, temperaturas mais baixas, o sol voltou no final de semana, mesmo com as temperaturas ainda menos, né? Mas e para esta segunda-feira, começando mais uma semana, qual que é a previsão, Cris? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, Vanessa, depois de um final de semana em que o sol apareceu, após semanas de tempo nublado, a segunda-feira começa com temperaturas amenas na região metropolitana do Vale e Serra da Mantiqueira. Aqui no Vale, o sol pode aparecer entre muitas nuvens sem chance de chuva. Em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, a máxima hoje pode chegar a 26 graus. Já em Cachoeira Paulista, depois de uma semana de chuva, o sol aparece entre nuvens e também não há previsão de chuva. Já em Cachoeira Paulista, depois de uma semana de chuva, o sol aparece entre nuvens e também não há previsão de chuva. A máxima por lá hoje fica em 28 graus. No litoral, a mínima fica em 14 graus e a máxima chegando a 26 graus. Em Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião, o dia deve ser de sol entre nuvens, sem probabilidade de chuva. Vanessa, na Serra da Mantiqueira, amanhã foi marcada por nebulosidade e agora, no período da tarde, o sol aparece entre nuvens. Por lá, a mínima fica em 4 graus e a máxima chegando a 22 graus e não chove. Já no sul de Minas, a segunda-feira também deve ser de sol entre nuvens e em Lambari, Cambuquira e Conceição do Rio Verde, a máxima chega aos 27 graus, sem previsão de chuva na região. Abre aspas. Abre aspas.
Obrigada, Cris, pelas informações. E nesta segunda-feira, começando mais uma semana, nós vamos trazer um assunto que muitas vezes a gente não dá importância, né? A gente só fica preocupado quando a conta chega e o dinheiro não chega, né? Que é falar sobre a educação financeira, as nossas questões financeiras. Não precisa ter rico, ter tanto dinheiro assim para pensar nisso. A gente tem que pensar nisso desde que a gente nasce. E hoje, quem vai conversar um pouquinho com a gente, nos auxiliar neste bate-papo, é a educadora financeira, assessora de investimentos, a Luciana Iquedo. Luciana, que alegria mais uma vez recebê-la aqui na Rádio Canção Nova. Sempre uma alegria poder partilhar e aprender um pouco com você. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos ouvintes. É sempre uma alegria muito forte aqui para mim. É um lugar que dá um quentinho gostoso no coração. Que bom, viu? E olha só, gente, a Luciana quer presentear vocês que participarem com a gente hoje, né, Lu? Vai trazer mesmo. pra gente aí, pra quem, né, participar com a gente, mandar uma mensagem aqui ou interagir também pelo Instagram. Vai aí sendo disponibilizado um e-book, isso? Conta pra gente, Lu. É isso mesmo, é o e-book que está sendo lançado hoje aqui no programa, hein, Olha, em Vanessa? primeira mão, gente. Primeira mão. Basta me mandar um oi lá no WhatsApp não, né? No No Instagram, @Lucianiquedo, e coloque o nome do programa, Abre aspas. Só mandar pra gente lá então, você vai estar aí tendo na sua disposição um e-book sobre renda fixa que a gente vai aprender ao longo do programa aqui o que é e aprender um pouquinho aí desse início, né, dessa educação financeira. Então manda lá no Instagram da Luciana Iquedo, Luciana Iquedo, @Luciana Iquedo, uma boa tarde, manda pra ela lá, abre aspas, que ela já vai saber que você acompanhou o programa aqui e quer ter à sua disposição este e-book. Manda pra gente também aqui a sua participação pelo WhatsApp 12 30 19 8801 ou, se preferir, ligar e participar, fazer sua pergunta ao vivo, também pode ligar para o 12 30 19 8801. Luciana, para começar, né, a gente fala muito sobre educação financeira, inclusive é um termo que está muito em alta, né? Todo mundo fala educação financeira, mas o que isso significa, né? É um tipo de educação diferenciada daquilo que a gente vivencia? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. No fundo, todos os dias, mesmo quando a gente pensa que não está tomando uma decisão financeira, as finanças estão aí presentes na nossa vida. E muitas vezes a gente pensa que é sobre riqueza, sobre ostentação, sobre ficar rico, mas na verdade, Vanessa, é sobre passar no caixa do supermercado e não ter que devolver as compras porque o dinheiro não deu. É conseguir trabalhar bem, em paz, o dia todo, sabendo que a conta de luz está paga, que não vão cortar a sua energia. É você poder receber ali o pedido do seu filho para um livro para a escola e ter a tranquilidade de poder atendê-lo. Então é muito mais do que ficar rico ou acumular. É sobre dignidade. E é tão importante, né, quando a gente pensa nisso, eu comentei aqui exatamente essa questão da riqueza, porque às vezes a gente pensa que é algo só para quem tem muito dinheiro, para quem tem propriedades, para quem é empresário, mas nós somos uns empresários da nossa própria vida, né? Exatamente. Toda vez que a gente gasta mal, na verdade a gente está trocando horas de vida por dinheiro. Então, por exemplo, quando eu gasto todo o meu dinheiro sem fazer ali os cálculos, se eu estou pagando uma boa taxa de juros ou não, se eu preciso realmente daquilo ou não, eu estou trocando horas que eu poderia dedicar à minha família, dedicar ao estudo da palavra de Deus, dedicar ao meu trabalho por algo que não faz o menor sentido. E aí fica mais fácil a gente perceber o que é que nós estamos desperdiçando. Com certeza. Agora, as nossas emoções, Luciana, ela tem relação com o jeito que a gente gasta, do jeito que a gente lida com a questão financeira? Totalmente. Educação financeira é sobre números, é sobre fórmulas, sobre cálculos, mas não é só isso. É sobre coração e estômago lidando diretamente com as decisões. E perceber o que nos move, o que nos faz gastar ou o que nos faz poupar, economizar, é essencial, Vanessa. Sabe aquela famosa frase, puxa, eu mereço, né? Se eu trabalhei demais, eu penso que eu mereço gastar porque eu trabalhei muito. Ah, se eu tive uma alegria, eu entendo que eu mereço porque eu tive uma alegria. E assim vai, na tristeza, na decepção, e a gente acaba descarregando, às vezes, nas compras, aquilo que não deveria estar acontecendo ali nas nossas finanças. Com certeza. E é tão interessante isso porque a gente, às vezes,
vezes quer, é como se fosse uma sabotagem, né? Se auto-sabotar, né? Olha, se eu conquistei algo, eu mereço. Se eu não conquistei, eu também mereço, né? E a gente vai suprindo, às vezes, algo que é emocional, é interno, com algo que é ali o físico, né? Às vezes você quer ter algo que nem tem necessidade, mas vai pelo impulso, né? Exatamente. Por isso que o autoconhecimento, de você se entender um ser integrado, único, não dá para nós sermos um no trabalho, outro em casa, outro na igreja. Nós somos a mesma pessoa por todos os lugares por onde passamos e frequentamos. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço as minhas emoções, mais eu conheço a forma como eu demonstro meu amor, porque muitas vezes a gente acaba também expressando aí a forma que a gente ama, comprando as coisas, gastando, dando presentes. Tem um livro muito interessante que é As 5 Linguagens do Amor, que uma das linguagens é presentear. E às vezes o outro, ele só quer o seu tempo de qualidade, ele não quer presentes. De repente o seu filho, ele não quer passear no shopping no final de semana. Aliás, né, shopping não é lugar para passear. Ah, é? Meu Deus. Não, shopping é um lugar de compras, porque a gente está se expondo às tentações. E aí, de repente, fica difícil sair de lá sem gastar nada, não é? Mesmo que às vezes a gente não gaste, o filho quer, né? E a gente, para evitar o desgaste, acaba gastando sem precisar e sem poder também, né? Exatamente. E veja a criança, ela é pequena, ela não tem ainda domínio pleno das emoções. Sim. E a gente leva ela para se expor ali a produtos lindos, maravilhosos, coloridos, que eu não tenho dinheiro para comprar. Então é um estresse tanto para a criança que não entende a mensagem que eu estou enviando e para mim que não tenho dinheiro. Pensar em educação financeira, Luciane Quedo, é pensar e também discernir o momento de dizer não? Sim, dizer não é fundamental, porque muitas vezes nós não conseguimos dizer não, nem para o outro e nem para nós mesmos. Sim. Então, para dizer não para a gente, Vanessa, o primeiro ponto é tirar o dinheiro do seu alcance. Sabe aquele ditado que diz, tem uma música, né? Dinheiro na mão é vendaval? Sim. E se eu estou vendo o dinheiro ali, o cartão de crédito ali disponível e estou me expondo, eu acabo tendo uma tendência de gastar mais. Por isso que a gente não pode esperar terminar o mês para começar a investir. Assim que eu recebo a minha renda, eu já tenho que pegar aquele dinheiro destinado para investimentos, destinados, por exemplo, para o eu do futuro, que é a pessoa que vai estar viva, se Deus quiser, daqui 20 anos, daqui 30 anos e continuará tendo necessidades. É pensar naquele cano que estoura na cozinha numa terça-feira à tarde, mesmo que a gente não queira. No fim do mês, né? No fim do mês, naquele dia que não poderia e a gente acaba tendo que gastar. É se preocupar com outras coisas que certamente farão aí parte da nossa vida. Com certeza. Agora, quando você pensa, chega, por exemplo, Luciana, para dar uma palestra, um curso, uma aula, e vem com esse assunto, às vezes, para um grupo de pessoas que nem são dessa área, para uma empresa, né? Falar sobre educação financeira. O pessoal já pensa assim, lá vem a mão de vaca. Lá vem a mão de vaca, não quer que eu gaste. Mas não é sobre não gastar, é sobre fazer escolhas conscientes. É sobre decidir, né? Porque nós estamos lidando com recursos finitos. A gente só tem aquele recurso, gostaríamos que fosse infinito, mas não é, viu, gente? Ele é finito, ele acaba. E eu tenho que escolher uma coisa em detrimento de outra. É como na vida. Eu agora escolhi estar aqui junto com vocês nesse momento. Eu não posso estar em nenhum outro lugar fisicamente. Com dinheiro é a mesma coisa. Então, quando eu tomo uma decisão, uma escolha, eu estou abrindo a mão das outras coisas. O que não vale é querer ter tudo, porque o dinheiro não dá. Simplesmente ele acaba, né, antes do tempo. Com certeza. E eu fiz uma brincadeira inicialmente, Luciana, dizendo que, perguntando, né, para os nossos ouvintes e me auto-perguntando, né, quem que acaba primeiro, né, seu mês ou seu salário? Você, dentro da sua experiência, percebe que a resposta é sempre que o dinheiro acaba antes? O dinheiro acaba antes, infelizmente, Vanessa. A última pesquisa do CNC, da Confederação Nacional do Comércio, indica que 79% das pessoas estão endividadas. 79? 79. Isso significa, gente, que de cada 100 pessoas, 79 têm dívidas. E 20% das pessoas que estão endividadas,
Porque estar endividado não é necessariamente ruim, né? Pode ser a dívida da sua casa, pode ser aquele carro que você comprou e que cabe no orçamento. Porém, 20% não conseguem mais pagar as parcelas em dia. E aí isso sim é muito ruim, porque tem aquela dívida cara que vai acabar com a gente. E dívidas caras que acabam com a gente é o uso do cheque especial, é aquela fatura do cartão de crédito que chega e eu não tenho dinheiro para pagar e eu tenho que parcelar. É aquele crédito, pessoal, sabe quando a gente vai no caixa eletrônico sacar e surge uma mensagem assim: Vanessa, você tem um limite pré-aprovado? Ai, meu Deus! Tudo isso é ruim e é dívida cara. Dessas dívidas a gente tem mesmo que se livrar. E é importante eu dizer isso, né? Porque quando a gente pensa nesse assunto, educação financeira, a gente se refere à questão exatamente dessas, né? Coisas que às vezes não há necessidade e a gente vai por impulso e gasta. Porque eu penso, né, Luciana, que você comprar, por exemplo, uma casa, um carro, às vezes é necessidade, você precisa daquilo. E às vezes para você juntar todo o dinheiro para comprar à vista, você não vai dar conta. Às vezes vai ficar pagando o aluguel ao invés de pagar uma parcela de um imóvel. Às vezes é algo que realmente é importante, mas como você disse, às vezes a pessoa ela confunde esse tipo de dívida, né, com coisas que ela coloca que é importante. Então, eu prefiro pagar a parcela do cartão do que pagar o financiamento da casa. E aí perdem as prioridades, né? Exatamente. É aquele momento que chegam vários boletos e eles são jogados para o alto e você só consegue pegar aquele que você agarrar, né? Então é aí que mora o perigo. Quando eu realmente uso para bens de consumo, é aquela roupa que eu não resisto porque trocou a estação, é de repente um celular novo, sendo que o meu ainda está bom. Porque da hora que a gente acorda até o horário que a gente vai dormir, a gente é bombardeado. Nossa, nem me fale. De propaganda. E às vezes é aquela propaganda que a gente nem percebe. Já viu ali no Instagram, quando de repente você tá ali passeando pelas redes sociais e você vê alguém comendo alguma coisa diferente, você vê alguém com uma roupa diferente e automaticamente você pensa: nossa, a Vanessa tá linda, gente. Quem tá ouvindo aqui pela rádio tá de calça verde, bandeira, coisa mais linda. E aí, de repente, quando eu olho isso, eu falo: puxa, eu não tenho uma calça dessa, eu quero ter uma. E aí eu gasto aquilo que eu não tenho. Pois é o chamado impulso, consumismo. Inclusive, sobre esse assunto, Luciana, tem uma pergunta aqui da Luciana, sua xará, de Taubaté, perguntando: como posso combater o consumismo? Tento, mas quando vejo, já comprei. Olha, sim. Luciana, você não está sozinha, Luciana. Isso acontece com muitas pessoas, né? Lu, minha xará, lindo nome. Aqui é um ponto importante, né? Você tá aí, você mesmo está consumindo aquele recurso. Então, a gente precisa se ajudar a tomar a decisão. Como que eu me ajudo a tomar melhores decisões? É algo que hoje a gente estuda em arquitetura de escolhas. E quando eu estou no calor da emoção, se eu não consigo dizer não, eu tomo uma atitude previamente que vai me ajudar para aquele não que precisa ser dito. Eu vou dar alguns exemplos. Eu chego do trabalho sempre muito cansada, todos os dias. E isso é um padrão, eu já trabalho há 26 anos e todo dia assim. Se eu chego e vou decidir o que eu vou comer neste momento, eu tenho uma tendência de querer ligar para algum lugar, entrar no aplicativo, comer aquilo que é mais fácil. Aquilo que é mais, assim, prazeroso naquele momento, porque eu não quero fazer a comida. Então, como que eu faço? Eu me organizo, eu vou à feira no domingo cedo, preparo as minhas marmitinhas, eu já tiro do congelador de manhã, quando eu vou trabalhar, porque aquilo que eu vou comer já está preparado, evitará que eu tome ali uma decisão por impulso. Outra coisa, se eu sei que eu vou ao shopping e não consigo não gastar, mas eu tenho que ir, porque de repente eu tenho que encontrar com alguém, preciso de um serviço que só tem lá, vou para algo específico, eu vou e deixo meu cartão de créditos bonitinho em casa, não o levo o recurso que eu pré-determinei que eu vou gastar. Eu não me exponho primeiro, porque pode ser que naquele momento eu não seja tão forte para dizer não. É aquela brincadeira que a gente sempre diz: ir no supermercado com fome, né? Pois é. Não dá certo, né? Não dá certo. Aquele cheirinho de pão, a gente vai assim quase que flutuando e quer comprar tudo, né? Esse é um exemplo de arquitetura de escolha. Como que eu vou ao supermercado? Eu primeiro planejo o meu cardápio, depois eu faço uma lista e confiro aquilo que eu tenho na despensa, confiro o que tem na minha geladeira, na minha fruteira. E depois eu vou. Então eu já vou com o destino certo. E não vou com fome, né? Como antes. E me
tenho a lista. E já reparou que no supermercado, quando você está chegando no caixa, tem vários produtos ali sim. expostos. Aqueles em promoção, ali, né? Sempre em promoção. Que é para você comprar aquilo que você não pensou. E por impulso, realmente. E eu até brinco, né? Faço uma experiência, você que está nos acompanhando, nos conte se você já fez isso. Vai no supermercado e fala assim, tô indo buscar um pacote de arroz. Você volta com 3 sacolas. Às vezes esquece do pacote de arroz. Volta sem ele, mas compra outras coisas, né? É isso mesmo. É o chamado impulso mesmo, né? E eu lembro, nossa, quando eu era criança, né? Muitos ouvintes ainda devem ter esse hábito, que eu voltei a tê-lo, mas que a gente acaba no decorrer da vida e deixando de lado, de não fazer lista, né, de compra. Eu lembro, nossa, quando a gente ia com a família, com a minha mãe, com a minha avó, a gente sempre tinha uma lista e era certinho a quantidade e o que era para ser comprado. E a gente vai crescendo, né, vai morar sozinha, casa, não, vou comprar e vai indo no impulso. Já cheguei em casa e achei mais de 5 produtos iguais sem necessidade de comprar e trouxe mais 5. Pois é, e aí quando a gente faz isso, esses produtos vencem, eles não são utilizados, gente, a gente está roubando de nós mesmos. Estamos nos furtando, estamos ali tirando algo que poderia ser muito melhor destinado. E se não tiver uma destinação, que você pudesse aí ajudar outras famílias que estão passando necessidade. Então, quando você toma essa decisão, você também está ajudando a melhorar o mundo no seu entorno. Isso que você falou, Vanessa, também é muito frequente, porque às vezes a gente vem de uma família com mais escassez. Sim. Eu vim de uma família com bastante escassez. Então, meu pai, motorista de táxi, minha mãe vendedora. A gente não tinha essa fartura que a gente tem hoje. Sim, exatamente. Né? Era uma época de hiperinflação, que então a gente ia ao supermercado e fazia compra de mês. Se lembra disso? E o básico, carrinho, né? O básico, e tinha que durar o mês inteiro. Então, à medida que a gente vai evoluindo na vida, prosperando, que é positivo, a gente tem uma tendência de querer compensar. Puxa, eu já passei por isso, não quero passar de novo, então vou comprar tudo que eu vir, né? E aí, até com os nossos filhos, né? Com os nossos filhos. A gente pensa que está fazendo algo legal e a gente está fazendo algo que de fato atrapalha a educação, especialmente das crianças. Com certeza, e é muito interessante isso, porque a gente precisa pensar em vários aspectos, na questão financeira, na questão exatamente da escassez, porque a gente percebeu aí durante o decorrer desses últimos anos aí, até de pandemia, a escassez de muitas matérias-primas, né? E a escassez até da questão ética mesmo, moral, né? Porque às vezes a gente incentiva valores que não são valores, pelo contrário, né? Que a gente está estimulando algo errado. Exatamente. Hoje a nossa filha mais nova foi para uma excursão da escola e ela me falou ontem a gente conversando e eu perguntando quem iria, e ela me falou que a melhor amiguinha dela não iria. E ela me disse assim, puxa, ela é de uma família muito rica, mas ela teve que escolher ela vai fazer balé entre a fantasia ou a excursão. E ela preferiu a fantasia, então ela não vai na excursão. E isso é ensinar desde cedo o que é a troca. Você escolhe o que é prioridade para você, o que é mais importante. E isso sim a gente está ajudando a formar aí adultos mais conscientes. Sim. Por quê? Porque senão quando ele se chegar na idade adulta e ele tiver que escolher uma coisa ou outra, às vezes ele escolhe se endividar. Quero ambos. E ambos não cabem no orçamento. Sem dúvida. E é muito bonito isso, porque a vida, ela nos faz, quando a gente brinca, né, e fala, quando a gente percebe, opa, agora eu sou adulto, a vida nos faz fazer escolhas que às vezes a gente não quer, mas a gente tem uma opção apenas, né? E aí Exatamente. a gente já começa a treinar isso desde cedo, né? Porque, gente, frustração é algo positivo, não é algo negativo, né? Exatamente. Quando a gente passa por uma frustração, a gente aprende a dar mais valor ao restante das coisas boas que a gente tem na vida, às conquistas, ao trabalho que é duro. E eu gosto sempre de ter essa visão, né? Puxa, se eu estou aqui querendo demais, e no bom sentido, tá, gente? A ambição boa, ela é muito positiva, mas quando eu compro algo que eu não preciso, puxa, quantas vezes, né? A gente vai arrumar o armário e encontra uma peça com etiqueta que nunca foi usada. Agora a gente acabou de limpar o armário das crianças e a gente encontrou
Até fui curioso que tinha uma peça que veio, a gente em casa faz assim, né? A nossa afilhada que é mais velha manda as roupas para as meninas e a gente pega as roupas das meninas e manda para nossa sobrinha que é mais nova. E você acredita que tinha uma peça que veio com etiqueta da primeira criança, passou por nossa casa em que temos 2 crianças e quando doamos para nossa sobrinha ainda estava com a etiqueta? Tá vendo? Não deram o menor valor àquilo. Tá vendo, Sal? Hoje o programa Abre Aspas, você recebe a Luciana Iquedo, ela que é educadora financeira e assessora de investimentos, falando sobre educação financeira. E você que está nos acompanhando, continue participando. 12 30 19 8801, conta pra gente como tá a vida financeira aí na sua casa. A gente volta já já. Abre aspas. Abre aspas. A Canção Nova quer ser sua companheira de todos os dias. Você de ponta a ponta deste nosso Brasil. Você nos ajuda a evangelizar, ajuda a manter esse sistema de comunicação. Em cada programa, cada música, você é tocado por Deus, renovado na fé. Fique conosco, acompanhe a nossa programação e deixe que a palavra de Deus transforme a sua vida. Rádio Canção Nova, nós espalhamos o amor pelo ar. As cracolândias que se espalham por São Paulo e pelo Brasil precisam de uma solução que reúna a força-tarefa da segurança pública, da saúde e da educação, para proteger a vida e o futuro dos viciados e dos dependentes, e para dar a eles uma perspectiva que a Cracolândia não oferece. 1, 2, 3, é com Aldo que eu vou! Quer interagir conosco e participar dos nossos programas ao vivo? Então salve aí o nosso WhatsApp. Canção Nova. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Você precisa saber a verdade do Haddad, do Haddad. Haddad foi prefeito de São Paulo. Se tivesse sido um bom prefeito, teria sido reeleito. Sabe por que perdeu? Haddad prometeu 3 novos hospitais, mas só entregou 1. Disse que ia fazer 25 novas UPAs, mas só entregou 3. Prometer e não cumprir dá nisso. Eu acabei de falar a verdade do Haddad e maldade. Sou Edson Aparecido, o senador da saúde. Vote 155. Coligação São Paulo pra frente. Suplentes Augusto de Castro e Elza Oliveira. De nossos antepassados, esqueçais as culpas. Vossa misericórdia vem ao nosso encontro, porque estamos reduzidos à extrema miséria. Salmo 78, versículo 8. O que você ganha se o Rodrigo ganhar a eleição? Ganha a certeza de que as 8.000 obras que estão em andamento vão terminar. Ganha a segurança de que o Vale Gás, o Bom Prato, os AMES e as ETECs vão avançar. Ganha a certeza de que São Paulo não vai cair nas mãos do PT e nem dos filhos do Bolsonaro. Ganha um governador que trabalha há anos por São Paulo e que vai seguir adiante protegendo tudo que dá certo. Governador é Rodrigo. Coligação São Paulo. FM 95,9. Nas deputadas federais do Solidariedade 77. Oi, eu sou a Lorene e quero ser sua funcionária como deputada federal. Vote 7791. E nós precisamos de mais mulheres na política. Vote nas mulheres do Solidariedade. Doutora Patrícia Marçal, 7751. Cileia Benedetti, 7774. Doutora Sirlene, 7798. Vote Solidariedade. Propaganda eleitoral gratuita. Você que está ouvindo a Rádio Canção Nova em São José dos Campos, vamos evangelizar? Vamos evangelizar? Faça o seu generoso, personalizado, criativo e junte as suas moedinhas e doe para a Canção Nova. Entregue na Casa de Evangelização em São José dos Campos e você estará concorrendo a uma imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição. O sorteio será dia 8 de dezembro. Aqui na Canção Nova, a sua moedinha transforma vidas. Federação Brasil da Esperança. José Américo. Quero levar meus 20 anos de experiência como parlamentar na Brasília. Vote 1360. Vote Similahá 1369. Sou Zaratini 1370. Vote Gilmar Tato 1380. Claudete Alves. Vote nessa preta 1388. Vote Vicentinho 1390. Paulo Teixeira 1398. Coletivo do Esporte e Minorias. Time da Marta Sobral 1311. Eu sou Antônio Alberto Machado, candidato a deputado federal. Vote 1309 Machado. Vote 13. Vote. Oração. Música. Eventos. E muito mais. Aqui na 95.9.
A Igreja de Cristo é de origem divina e não humana. Nenhuma obra meramente humana teria atravessado os séculos guardando a sua plena vitalidade, como a Igreja. Por ela somos salvos por meio do batismo, caráter indelével de pertença a Cristo e à Igreja, transformando o nosso modo concreto de viver com Deus, com os homens e com a criação. Canção Nova com a Igreja. Nossa missão é anunciar e levar a Jesus Cristo. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM, emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. 1h mais 1 minuto, de volta com o programa Abre Aspas, nesta segunda-feira, hoje dia 19 de setembro de 2022. Hoje nós estamos recebendo a Luciana Iquedo, ela que é assessora de investimentos e educadora financeira, falando sobre educação financeira, sobre as nossas finanças, a importância, né, de muitas vezes a gente ter um equilíbrio emocional para não gastar demasiadamente, não perder o controle e, acima de tudo, ser exemplo, né, às vezes para os nossos filhos, para quem está do nosso lado. E também, às vezes, dá aquele chacoalhão no amigo, olha, não gasta não, pra quê? Não precisa, vamos trocar, vamos fazer de alguma forma aí mais ecologicamente, vamos trocar roupa, sapato que não usa mais, enfim, tem métodos pra gente conseguir viver saudavelmente aí na questão financeira. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, vamos pro recadinho pros nossos motoristas ligadinhos na Rádio Canção Nova. Trânsito. Muito bem, 1h mais 2 minutos, começando a atualização pelas principais rodovias que cortam a nossa região, para você motorista sintonizado na Rádio Canção Nova, começando pela rodovia Presidente Dutra, onde no trecho do Vale, segundo a concessionária que administra a rodovia, o motorista vai encontrar um ponto de lentidão no sentido Rio de Janeiro, no trecho de Pindamonhangaba, do quilômetro 97 ao 92, devido a reflexo de um acidente. Com isso, o tráfego está lento na pista expressa. Motorista, então, que se dirige no sentido Rio, atenção para lentidão em Pinda do 97 ao 92 devido a reflexo de um acidente. Demais trechos da rodovia, segundo a concessionária, o motorista faz boa viagem. Pelo corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, neste momento, o motorista faz boa viagem no trecho do Vale sem pontos de parada ou complicações. Pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e ao sul de Minas, o motorista também não encontra dificuldades neste momento, faz boa viagem e tem boa visibilidade. E pela rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte, o trecho de Planalto tem tempo bom e trânsito livre. A partir do quilômetro 64 tem obras. No trecho de Serra sentido litoral e também no sentido São José dos Campos, o motorista faz boa viagem, tem tempo bom, trânsito livre, mas deve ficar atento aí porque tem alguns trechos com obras. E ainda falando para os motoristas sobre a rodovia dos Tamoios, a concessionária informa a realização de bloqueios momentâneos na manhã de amanhã, terça-feira, dia 20, para a aferição de uma lombada eletrônica e 2 radares fixos. A lombada eletrônica está no quilômetro 82, no sentido litoral, e os radares no quilômetro 64, no sentido litoral, e no 56, sentido São José. Essas interrupções momentâneas serão realizadas pela concessionária com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. Então, o bloqueio amanhã deve ser às 9h30 da manhã, duração ali de 20 minutinhos, na altura do quilômetro 82, para a aferição da lombada, e às 11h30 para a verificação dos radares. Abre aspas. Abre aspas. Muito bem, 1h mais 4 minutos, nós continuamos aqui com a nossa convidada de hoje, a educadora financeira e assessora de investimentos, Luciana Iquedo, falando sobre educação financeira. Mandar aqui um abraço para a nossa ouvinte Débora, do Jardim Uirá, aqui de São José dos Campos, sempre acompanhando aqui a Rádio Canção Nova, o programa, mandou aqui: boa tarde, meninas, o programa está interessante. E sobre ir ao supermercado com fome, kkk, colocou aqui, é isso mesmo, né? É aquilo que a gente comentou, né? É fugir dessas tentações, né? É isso aí, né, Débora? A Débora é uma querida, sempre que eu venho ela tá aqui presente. Sim. Um beijo muito especial para ela. Não dá, né? Ir ao supermercado com fome é gastar mais. Não podemos fazer isso. Com certeza. Mais pergunta que chega pra gente aqui, Luciana, diz o seguinte, ó. Como fazer o pagamento das minhas dívidas e ainda conseguir pagar as contas de casa e sobrar um dinheirinho? É a Cecília de Jacareí.
Cecília, a primeira coisa é tomar consciência dos números. Sabe quando a gente vai fazer uma dieta e a gente prefere não pesar para não saber? Prefiro não saber? Não dá certo, correto? Com números e finanças é a mesma coisa. Então pegue agora um papel e uma caneta e anote tudo o que você deve. Para quem você deve, quanto sobra de parcela e qual que é a taxa contratada. A gente já falou um pouquinho no bloco anterior, mas o cheque especial que você está utilizando ali, o limite, que não é seu, é do banco, aquela fatura de cartão de crédito parcelada, não aquela compra que você fez na loja em 10 vezes. Estou me referindo àquela fatura que chega e você não consegue pagar. Junte tudo isso, some, veja quanto que é o montante e tente unir isso numa dívida só. Procure a sua instituição financeira, faça um parcelamento disso, de modo que a parcela não ultrapasse, Cecília, 30% da sua renda total. E aí um outro ponto importante é começar uma reserva de emergência, simultaneamente, porque a maior razão de nós nos endividarmos é não termos uma reserva de emergência para quando o bicho pega, quando falta aquele dinheiro e a gente às vezes fica gripado, não é nem Covid, é aquela gripe corriqueira e precisa comprar um medicamento, estraga, por exemplo, a geladeira, acontece alguma coisa que a gente tem que resolver. Se não tiver uma reserva, a gente acaba se endividando de novo. Agora, Luciana, quando você fala de colocar, né, essas contas no papel, é colocar todas as contas? Todas. Inclusive água, luz, essas coisas do dia a dia. São duas coisas distintas. Uma é aquilo que a gente está devendo, é aquele carnezão que a gente às vezes compra aquela blusinha em 10 pagamentos. Nem tem mais a blusinha e tá pagando, né? Nem tem mais a blusinha e tá pagando. Aquele celular que a gente comprou parcelado. Enfim, tudo que a gente deve. Isso não pode ultrapassar 30%. Mas eu tenho que saber também quanto eu gasto de luz, de água, de supermercado, que são aqueles gastos que são recorrentes e que, independente do que aconteça, não dá para ficar sem comer. Não dá para deixar cortar, por exemplo, a internet hoje, que acaba sendo até fundamental para conseguir uma recolocação, para buscar um novo emprego, por exemplo. Então, eu preciso conhecer esses números e fica mais fácil, sabe, Vanessa? Se eu sei quanto eu pago de água todos os meses, quando vem um pouco a mais, eu consigo rapidamente identificar um vazamento, saber que está errado ou que a concessionária cobrou errado e consigo resolver isso de forma rápida, instantânea. Se eu não tenho controle, quando eu vou perceber, já era. Agora a pergunta vem aqui de Cachoeira Paulista, a Marli. Olá, boa tarde. Gostaria de saber, o cartão de crédito, ele pode ser perigoso? Gostaria que falasse um pouco sobre este assunto. E que interessante a pergunta da Marli, porque realmente, né, a gente sempre brinca, o cartão de crédito é um vilão ou é a mocinha da história? Marli, para saber se ele é um vilão ou se é um mocinho ou uma mocinha, depende do uso que você faz dele. Então, o que é muito interessante? Quando você usa um bom cartão de crédito, que não tenha mais anuidade nem tarifa, e se tem alguém aqui ainda ouvindo que paga a tarifa de cartão de crédito, isso é coisa do passado, né, gente? Porque hoje a gente tem aí muitas ofertas de cartões de crédito isentos. E é tão interessante isso, Lu, até te interrompendo, porque eu até uns anos atrás pagava a tarifa e eu fui calcular o quanto que eu pagava de tarifa, dava mais de R$1.000 por ano, gente. Pois é, porque quando você anualiza, é muito fácil passar de R$1.000. Sim. E R$1.000 dá quase para sair de férias aí com a família, Com passar certeza. um final de semana num lugar legal, né? Então, assim, quando ele é um vilão, é quando o dinheiro não dá, quando o mês ainda não acabou e o salário acabou e você começa a usar o cartão de crédito para o básico. Ele é vilão quando a mocinha do caixa do supermercado te pergunta se você quer parcelar e você topa, você diz que sim. Quando você vai comprar aquele remédio que você toma todos os meses e você aceita parcelar, ele está sendo vilão. Por quê? No mês que vem, esse gasto é recorrente. Você vai ter que gastar de novo. Ele já percebeu que a partir do 3º mês você não vai mais conseguir pagar à vista, porque vai acumular ali 3 parcelas que vão equivaler àquilo que você gastaria. Agora, quando ele pode ser aí um herói, pode te ajudar aí nas contas do mês. É quando você utiliza ele sabiamente e esse dinheiro você não gasta à toa o que você está indo para o cartão de crédito. Você ganha um prazo de pagamento e você pega esse dinheiro e investe. A gente voltou a uma época em que a renda fixa conservadora está pagando mais de 1% ao mês. Então, se eu tenho dinheiro, eu invisto de forma calculada, ganho 1% de remuneração, estendo o prazo com o meu cartão de crédito
crédito. Ainda tem alguns cartões que tem ali Investback de volta, que te oferecem outros benefícios e depois você paga a fatura do cartão. Aí é só alegria, Marli. Aí você pode ficar feliz. Agora, Luciana, eu percebo muitas vezes que algumas pessoas têm diversos cartões de crédito. Vamos pensar assim. Até porque algumas lojas hoje de departamento, elas quase que obrigam você para parcelar a compra com eles, a ter um cartão deles. Isso pode ser um perigo para as pessoas que têm dificuldade com o controle financeiro, ter vários cartões de crédito, por exemplo? Com certeza, gente. Cartão de crédito a gente tem que ter um só, no máximo 2, quando eu uso para coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um que eu só compro pela internet, tenho outro que eu utilizo para as compras físicas. Ainda tudo bem, eu estou de acordo com você. Mais do que isso, vai te levar ao descontrole. E essas lojas de departamento que estão ali te oferecendo cartão, é porque elas não estão te vendendo a blusinha, elas estão te vendendo um produto financeiro, elas estão te vendendo dinheiro. É isso que você está comprando. Você pensa que está comprando a blusinha, mas no fundo você está comprando dinheiro. Isso tem que tomar muito cuidado, né? Até porque a gente já falou bastante sobre direito do consumidor, as vendas casadas, né? E você não é obrigado a aceitar não, gente. Exatamente. Tem um outro fator que é o lance do impulso, de realmente te levar a consumir. Porque você já reparou que para pagar o carnê ou para pagar esse cartão dessa loja, você tem que ir lá na loja física. Verdade. O caixa fica lá no fundo da loja e até você chegar no caixa você percebe que você precisa de uma meia, que tem uma bolsa legal, que tem uma oferta legal, que a criança cresceu e precisa de uma calça nova, e dificilmente as pessoas chegam no caixa só com a fatura e com o cartão. Elas já chegam com novas compras. É verdade mesmo. Olha, não tinha parado para pensar nisso, mas é real. Agora, Luciana, então para quem está nos acompanhando, por exemplo, né? E quer de alguma forma começar a partir de hoje, ter aí um autocontrole, falar, olha, não, realmente faz sentido, tá terminando o mês, hoje a gente tá no dia 19, algumas pessoas vão receber o vale aí amanhã, quer falar, a partir deste mês eu quero sim começar. Não sei por onde, mas a Luciana vai te dizer. Por onde começar, Luciana? Sim, a primeira coisa, gente, é começar agora, com o que você tem e não esperar o mês que vem, o ano que vem. Começar já. Esse é um grande passo aí para sua independência financeira. Ah, mas eu tenho tão pouquinho. Puxa, a partir de R$1 você já consegue investir em fundos de investimentos, já tem CDBs que aceitam esse valor. Se você tiver a partir de R$30, você já consegue investir no Tesouro Direto, por exemplo, que é um título do governo federal, que você consegue aí ter uma renda fixa, independente. A gente tem eleições aí agora, né? Sim. Primeiro turno, a gente está a 10 pregões da Bolsa de Valores para ter o primeiro turno, independente do governo, gente. A gente está falando aqui de títulos de renda fixa conservadores que você consegue começar já. E para investir numa ação e num fundo imobiliário, com R$10 você consegue fazer um investimento. Então tá vendo que o valor pequenininho não é desculpa, né, Vanessa? Com certeza. E como que é isso, por exemplo? Porque tem muitas pessoas que não conseguem entender. Quando a gente fala desse Tesouro Nacional, a pessoa ela vai ali, você falou, de R$30. Todos os meses é como se ela fosse pagar, é isso? Os R$30? Como que é? Não, ela primeiro precisa abrir uma conta numa corretora, né, que hoje também são gratuitas, não tem aí nenhum custo adicional, você consegue fazer todo esse processo pelo seu celular, de onde você estiver, gratuitamente, e aí você decide todos os meses quanto você quer investir. Puxa, nesse mês eu consegui, não vou levar a minha família a comer pizza, nem a gente vai pedir nenhum lanche, vou pegar R$100 e investir, você pode começar com esse valor. Aí no mês que vem, tenho medo de me comprometer com esse valor e de repente não consiga. O mês que vem é uma nova aplicação, um novo investimento. Ah, se no mês que vem tiver sobrado 50, você vai com 50. Ah, e se tiver sobrado 200, você vai com os 200. E assim sucessivamente. O mais importante, gente, é ter consistência e recorrência. Mas quando eu invisto em renda fixa, o que eu estou fazendo? Eu estou emprestando dinheiro para o governo federal, que é o tesouro, que a gente chama Tesouro Direto. Isso significa que o risco que o investidor teme, né, que é aquele do dinheiro sumir, esse risco não vai investir. Mas é legal que eu detalho muito sobre isso no livro que está sendo lançado no e-book. Aqui está sendo em primeira mão aqui para Vanessa,
pro Entre Aspas e para os ouvintes que estão aqui com a gente. Então, para você que está nos acompanhando, é só acessar lá o Luciana Iquedo, @LucianaIquedo, e só mandar para ela lá no Instagram, abre aspas, e você já vai aí ter à sua disposição o e-book, né, que fala dessa renda fixa que a Luciana está comentando para a gente aqui hoje, a importância disso. Agora, Luciana, no caso, por exemplo, das famílias, né, eu brinquei aqui no comercial, e aí, tá com dificuldade de se organizar financeiramente dentro da sua casa, dentro da sua experiência hoje, né? De tantos anos aí lidando com esse assunto. Você tem aí essa informação para nos passar? A questão da educação financeira tem que ser algo conjunto? Tem que ser de todo mundo? Com toda certeza. Porque a gente casa e às vezes a gente fala ali, né, sobre a igreja na qual a gente vai casar, a religião dos filhos. A gente decide qual vai ser a cor da parede, se a pasta de dente deve ser apertada na ponta ou no meio, mas a gente não fala como é que vai se lidar com o dinheiro. Quem vai pagar a conta de luz, quem paga a conta de água, o que vai fazer com o dinheiro que sobra. Então, o primeiro passo é envolva o seu esposo, a sua esposa, seu companheiro, sua companheira já. Esse não é um fardo que você deve carregar sozinho. E às vezes a gente vê provedores, homens, não envolvendo a esposa, e a esposa também sem coragem de abordar esse assunto. Esse é um assunto que tem que ser trabalhado. E o segundo ponto é envolver os filhos. E a partir dos 3 anos de idade, Vanessa, você que tem seu pequenininho, já está na hora de falar sobre dinheiro com ele. Porque no momento que ele te pedir para comprar alguma coisa, ele já sabe que dinheiro existe. Por mais que a gente às vezes pense, é tão pequenininho, Luciana, ele já sabe, você educando ele financeiramente ou não, ele já tem essa consciência. Eu até brincava aqui semana passada comentando, né, com a Maria Fernanda, com o pessoal aqui, que o meu pequenininho, ele ama ir no supermercado. Ele passa em frente ao supermercado, quer ir no mercado, comprar chocolate. Ó, você não tem nem idade para isso, né? E fala. E aí eu até brinquei com ele, falei, não pode comer antes de passar no caixa, né? Isso é uma coisa nossa, não gosto que coma antes de pagar, para ele entender que, né, tudo tem que ser pago, depois a gente consome, né? E aí ele falou assim, vai passar o cartão? Então. Ou seja, para ele, talvez, ele não entenda que tenha o dinheiro fixo, né? Mas tenha o quê? O cartão. O cartão que resolve tudo, né? E ajuda muito a gente estabelecer cotas. Então, por exemplo, olha, a sua cota para o supermercado é esta aqui, meu filho. Você pode escolher dentro desta cota. E se você quiser algo que exceda, você vai deixar uma coisa para levar a outra. E se ele não preencher essa cota toda, é legal dar esse dinheiro que sobrou para ele poder escolher a destinação. Outro ponto aqui importante é a gente entender que não adianta a gente ficar ensinando os nossos filhos com cofrinho somente, porque olha o que a gente ensina. Puxa, filhinho, tá aqui, né? Coloca as moedinhas no cofrinho o ano inteiro. Isso é legal, porque a gente adia ali o desejo de consumo, só que quando chega no final do ano, a gente pega tudo que tem no cofrinho, leva ele na loja, deixa ele escolher o que ele quiser. Se não der o dinheiro, a maioria dos pais complementam o valor. Então, eu estou ensinando o quê, gente? Vejam o que a gente está ensinando. Que tudo que eu ganho, eu gasto. E se não der, não tem problema, eu me endivido, né? Tô pegando aqui dos meus pais hoje, amanhã eu pego do banco e tá tudo certo. Então, a gente já precisa ensinar os nossos adolescentes a se bancarizarem. Como que eles lidam com o cartão de crédito, como que eles lidam com o orçamento, decidir antes de gastar. É esse o segredo. Uma pergunta que chega aqui. Olá, boa tarde. Gostaria de saber, a partir de quantos anos um adolescente pode ter um cartão? Gostaria de entender um pouco mais para fazer o meu filho entender que o que ele quer comprar, ele tem que pagar com o cartão dele. Sim, olha, a partir dos 12 anos, hoje já é possível bancarizar essa criança. Ela 12 já pode... anos? 12 anos. Seu filho já está na idade. Já passou até. Já pode ter uma conta digital num banco digital e ele já pode ter o cartão associado. Nessa idade, você não vai ter um cartão de crédito só dele, né? O que você pode é colocar ali um valor, eu prefiro assim, viu? Coloca um valor e ele gasta aquele valor com orçamento. O cartão de crédito você também pode ter desde que seja adicional à sua conta. Então, também a partir dos 12 anos, se você tem uma conta corrente com cartão de crédito, você pode pedir um adicional para o seu filho e estabelecer qual que é o limite que você quer deixar para ele gastar. Olha só que bacana, eu tenho uma amiga que o filho dela também gostava
roupas de marca e tal, e ela fez um combinado com ele, que naquele ano ela ia dar o dinheiro para ele, um valor X, para ele comprar as roupas que ele queria. E deu para ele ir. Ele voltou super decepcionado. Ele falou assim: mãe, é muito pouco, não dá para comprar. Porque é exatamente aquilo, porque completava. Às vezes não tem essa noção. Então talvez ali com o próprio cartão, com aquele valor fixo, vai entender, né, que às vezes aquele sapato de marca pode se transformar em 2 com uma marca similar, né? E aí, né, gente, também cabe a questão da honestidade no orçamento com os nossos filhos. Não adianta a gente acostumar a dar tudo do bom e do melhor. Ele está acostumado com um padrão e você gasta com ele, por exemplo, R$200. E aí a hora que você vai estabelecer a mesada, você quer dar R$10, porque vai ser insuficiente e você vai frustrá-lo. Então você também tem que ter honestidade. Quanto que eu gasto com essa criança, com esse adolescente no mês? Ah, são R$200? Chame ele e mostre, construa o orçamento junto com ele. Tanto é para o lanche da escola, tanto é para aquele lanche no final de semana que você saia com um amigo, né? Tanto é para essa roupa que você vai comprar. E assim você está compartilhando com ele as decisões que são aí da vida dele. Com certeza. Luciana, a gente já está caminhando aqui para os minutos finais do programa Abre Aspas. E tem uma pergunta aqui, a ouvinte não se identificou e ela colocou aqui: olá, boa tarde, gostaria de saber da entrevistada como ter uma saúde financeira vivendo com um salário mínimo e somente eu trabalhando em casa. Se identificou assim, é o Carlos de Cambuquira, em Minas Gerais. Que legal, Carlos. Bem, a gente sempre usa aqui, eu gosto de usar algo que é chamado a boca do jacaré. Então, a mandíbula inferior, a mandíbula de baixo, você considere que são as suas despesas. Então, especialmente quando você tem pouco, controlar as suas despesas é essencial e saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo. E a mandíbula de cima é a renda extra. Encontrar novas formas de geração de renda adicional. Então, por exemplo, a venda de um produto de catálogo é algo que não exige capital inicial. A venda, por exemplo, de conhecimento, quando você ensina outras pessoas, quando você utiliza aquele dom que Deus te deu para gerar valor para o outro e para sua família. Quando você consegue, por exemplo, vou ser motorista de Uber e ganhar algo adicional. E aí também é importante, gente, a gente compartilhar isso com as outras famílias, com as outras pessoas da família que moram com a gente. Também envolver os adolescentes, os jovens, a nossa esposa, o nosso esposo, para que o objetivo seja único. Quando a gente compartilha, o fardo ele fica muito mais leve. Então, Carlos, se eu puder te dizer algo aqui de coração, não carregue esse fardo financeiro sozinho. Compartilhe. Com certeza, como nós dissemos inicialmente, é uma tarefa de toda a família, né? E todo mundo tem um dom, todo mundo tem alguma coisinha que sabe fazer e hoje em dia a gente tem mercado para todo mundo, né, Luciana? Exatamente. Sabe aquilo que todo mundo te elogia? Pois de repente está aí um dom que possa ser monetizado. Olha só, Luciana Ikeda, a gente chegou ao final do programa, mas eu gostaria de agradecê-la demais pela participação. E para quem então quiser saber mais e conhecer um pouco mais esse lançamento do e-book aí sobre renda fixa, é só mandar para você o nome do programa, Abre Aspas, lá no seu Instagram. Só isso, que já vai ganhar aqui o e-book de presente, que eu espero que realmente coloque em prática, que transforme a sua vida a partir de hoje. Com certeza, e já começar a pensar, porque mês que vem aí que já tá um pulinho, outubro logo tem aí final de ano, tem 13º, né, Lu? 13º, a gente tem Natal, já vira o ano. Tem rematrícula de escola. Exatamente, se preparar para passar bem aí a nova chegada aí, né? A chegada do menino Jesus e a chegada do novo ano. Com certeza, Lu, obrigada e até a próxima, um abraço. Eu que agradeço, um abraço.